Bom dia, graça e a paz. Nosso Deus esteja com você nesta manhã e quero novamente estar aqui compartilhando com você rapidamente um devocional, dando seguimento no raciocínio, falando sobre Davi, nosso personagem foco, mas não principal, porque lembrando-se sempre, o Senhor é que está no centro de todas as coisas. Mas vamos utilizar de Davi para direcionar-nos ao caráter de Cristo, porque esta é a finalidade da sua palavra. E falando da sua palavra, eu estava aqui lendo e vendo na passagem de 1 Samuel, capítulo 17, a passagem que, como citei outro dia, fez com que Davi se tornasse famoso, entre várias passagens como eu citei no vídeo anterior. Mas nesta passagem nós vemos aqui Davi desafiando e vencendo Golias. E nós vemos aqui, como alguns sabem, ou a grande maioria sabe, se não sabem, vamos dar uma passada rápida. Nós vemos aqui o embate entre um jovem adolescente, por volta dos seus 16 anos, talvez 1,5 metro, olha lá, né? Contra um cara formado no exército, experiente em batalha, temido até pelos seus próprios comandantes e pelo seu próprio exército, com quase 3 metros de altura, com uma força descomunal, descendente dos gigantes, lutando sozinhos para defender uma causa. A causa que o gigante queria defender era provar para todos que o Deus de Israel era fraco e que eles eram supremos em tudo. A causa que Davi queria defender e defendeu até o fim era mostrar que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, único e suficiente. Esta é a primeira causa, é a primeira situação que eu quero aqui trazer. Mas, dentro desse texto, há uma passagem, um versículo aqui no número 37, se eu não me engano, que está aqui. Disse Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor é contigo. Bom, vamos fazer aqui uma retrospectiva também, mas nos colocando como o personagem. Como eu disse, focando como se nós fôssemos agora Davi. E vamos voltar no tempo. Antes que Davi estivesse no campo de batalha, aonde ele estava? Davi estava no campo com as ovelhas. Quando Samuel veio da parte do Senhor até a casa de seu pai, e lhes foi apresentado aos seus irmãos, os preferidos, entre aspas, né, de seu pai, o qual ele tinha chegado ali e falado: eu quero ver seus filhos, me apresente todos. Mas não revelou o motivo. E aí, o seu pai começa a mostrar aos seus irmãos e de repente acaba. E Samuel fica lá na dúvida: ué, mas eu vim aqui para ver seus filhos, acabou todos? Por quê? Porque não era nenhum deles que o Senhor tinha mandado que Samuel fosse falar. Era uma outra pessoa. Então, enquanto o Senhor não falava no seu coração, é esta pessoa, ele continuava pedindo outros. E o pai foi obrigado a mandar chamar Davi no meio do campo. E quando chegou, o Senhor falou ao coração de Samuel e falou: é este. Foi para isso que eu te mandei aqui. Foi para ungir este jovem, para ser o futuro rei de Israel, no lugar de Saul, porque eu estarei tirando ele da cadeira e do trono. Então, Davi recebeu a unção. Mas ele não recebeu a unção de rei e dali ele já partiu para sentar no trono direto. Ele não recebeu nenhuma proteção ou nenhum cuidado diferente. Porque acredito eu que Samuel deve ter falado apenas para ele: olha, eu vim aqui para te ungir como rei.
Mas silêncio, porque no tempo propício isso acontecerá. E simplesmente Samuel foi embora aos seus afazeres. E a mesma coisa ocorreu com Davi. Davi, ele saiu dali e voltou para cuidar das ovelhas. Então, segundo tópico. O Senhor muitas vezes nos chama, mas não para fazer algo mirabolante, como muitas vezes nós pensamos. Eu quero entrar no tal ministério porque eu vou arrebentar a boca do balão, eu quero fazer, eu quero acontecer, o Senhor vai me dar... Não. Muitas vezes o Senhor te chama para ser o melhor naquilo que você já está fazendo, no lugar onde você já está residindo. Porque ali é que vai ser o ponto de partida para você alcançar outras coisas maiores e melhores. Terceiro ponto. Davi agora, então, ele estava ali cuidando das ovelhas. E veja, engraçado, Davi cuidando das ovelhas. O que mais que ele estava fazendo ali? Além de ficar vendo aquelas ovelhas o dia inteiro, para lá e para cá, para lá e para cá. De repente leva ela para o meio de uma relva mais alta para ela comer. De repente leva ela para o meio do riacho para beber água. Depois volta para depositá-la no celeiro ou no cercado, sei lá. Era isso a rotina dele. Mas ele fazia com amor e dedicação. Então esse é o terceiro ponto. Faça aquilo que o Senhor te propõe para fazer, mas faça com excelência, sem reclamar. Quarto ponto. Davi. Ele passava então a maior parte do seu tempo ali com as ovelhas. Então ele não tinha uma escrivania especial, ele não tinha um tempo que ele tirava da sua agenda para mostrar ao mundo que estava fazendo algo diferente. Não. Mas ele escreveu vários e vários e vários salmos. E todos nós os lemos até hoje. E o Senhor fala conosco através desses salmos até hoje. E acredito eu que a maior parte deve ter sido escrita quando ele estava ali, cuidando das ovelhas. E enxergando que aquelas criaturinhas, todas dependiam dele. Para beber água, para se alimentar, para voltar para um caminho seguro, para estar no lugar seguro. E acredito eu que foi nesta hora que o Senhor deve ter mostrado para ele. Davi, escreve então estas palavras. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E em verdes pastos ele me fará repousar e vai sempre me conduzir às águas tranquilas. Você consegue entender que de repente é assim que Deus mostrou para ele na visão daquelas ovelhas, no cuidado das ovelhas, como ele também cuida de cada um de nós? Mas também é outro ponto, quarto tópico. Um dia, o pai de Davi mandou com que ele fosse ver os seus irmãos no campo de batalha, porque o exército filisteu estava vindo para invadir a terra de Israel. Mas quando ele chegou lá no vale de Elá, ele viu de um lado do vale os filisteus, do outro lado do vale, ali acuados, amedrontados, estava o exército de Israel, do grande Deus que ele conhecia. E simplesmente ele via no meio deles um homem, como eu disse, de uma estatura enorme, que dava medo em qualquer um. Mas ele viu apenas um homem no meio do campo e gritando, desafiando Deus e o seu exército. E ele viu o grande exército de Deus ali apavorado, incluindo os seus irmãos e o próprio rei Saul, enfiado dentro da tenda, acovardado. Mas aí vem a outra lição. Davi, ele simplesmente se irou contra aquela situação e falou: olha, quem é esse incircunciso filisteu para vir desafiar o exército do Deus vivo? Davi, ele foi ainda mais ainda, ele foi até Saul e falou: olha, cara, não fica com seu coração abatido não, por causa desse filisteu imundo, porque eu, seu servo, eu irei à frente e eu vou lutar com ele, porque um dia o Senhor me livrou das garras do leão e do urso,
me deu habilidade e força para fazer isso. Então, se ele me livrou daqueles, ele me livrará também desse incircunciso filisteu. Então aí vem a grande questão. Quantas vezes nós estamos no campo de batalha, perante o inimigo, e começamos a olhar a dificuldade e torná-la maior do que o Deus que é a solução? Quantas vezes nós olhamos para Deus, mas através da visão do gigante, quando deveríamos estar olhando para o gigante através da visão de Deus? Quando olhamos para Deus através da visão do gigante, é como se ele fosse aqui, um reflexo, uma lente de aumento. Está Davi aqui embaixo, olhando para cima, para os olhos do gigante, e através dele vendo Deus. Quem ele vê primeiro? Deus ou o gigante? Ele vai ver o gigante, então ele vai se amedrontar. Mas se ele se colocar lá atrás, no alto, na posição de Deus, ele vai olhar de cima com os olhos de Deus e vai ver o gigante. Mas através do gigante, ele vai ver a ele mesmo. E ele vai perceber que aos olhos de Deus, o gigante é isso aqui, uma poeira que ele simplesmente tira do lugar. Vamos então entender uma coisa, meu irmão, minha irmã. O nosso Deus, ele é todo poderoso e ele tem capacidade para fazer com que o gigante que esteja lhe atormentando seja retirado do seu caminho. Ele tem poder e autoridade para determinar na sua vida que a vitória chegue no tempo propício. E ele é e sempre será o Deus de Israel, o grande Deus dos exércitos, o leão da tribo de Judá. E quando ele disser, vai e guerreia, guerreie, guerreie com força. Passando um pouco, mas é necessário que eu me lembre. 3 minutinhos. Veja, Davi, ele foi contra aquele homem, mas não com a armadura que Saul queria lhe dar e as suas armas, porque ele não conseguia se mover com aquilo. Ele falou, não vou contra ele, eu vou com a força do Senhor. E ele disse, olha aqui, ô gigante, você vem contra mim com cordas, correntes e cavalos, você vem com armas, você vem com tudo, e pode vir, porque eu aguento, porque o Senhor dos Exércitos está comigo. Ele me livrou da mão do leão e do urso, e ele vai me dar poder, autoridade e coragem para te derrubar e para te vencer. E ainda hoje, o Senhor colocará a tua cabeça debaixo dos meus pés. E ele vai me dar você como vítima, não eu. E aí acontece o seguinte, ele vai até o riacho, pega 5 pedrinhas. E essas 5 pedrinhas ele coloca na sua alforge, no alforge do lado da sua cintura. E retira uma pedrinha, coloca naquela funda, uma tira de couro, e gira e dispara. E acerta Golias bem no meio da testa. Ele, com toda aquela proteção, havia deixado uma brecha na sua armadura potente, que foi o suficiente para fazer com que ele se adortoasse e caísse no chão. Tempo suficiente para que Davi fizesse aquilo que muitas vezes ninguém presta atenção. Não foi a pedrada que matou Golias. Foi a pedrada que fez com que ele perdesse o rumo e ficasse, o que aconteceu? Como ele conseguiu me derrubar? E enquanto ele pensava, fraco, desabilitado, aí vem, desorientado, vem Davi, pega da própria espada daquele imundo filisteu e lhe arranca as cabeças. Aí sim ele vence. Aí sim ele acaba. Então fica outra colocação. Quando o seu inimigo estiver aparentemente enfraquecido, não vire as costas para ele, mas vai e termine o serviço. E que inimigo que eu estou falando? Satanás, o diabo, o afrontador. Quando ele vier contra você, vá em nome do Senhor dos Exércitos e carregue quantas pedras forem necessárias, porque se uma faltar, você tem outra. Se uma errar, você tem outra.
Mas saiba que quando acertar, ele vai cair. E quando ele cair, vá e use da arma que você vira à frente e o derrote. E que arma é esta? A palavra de Deus, a espada do Espírito. Vá contra ele com as armas celestiais e com certeza você sempre será vencedor. Amém? Deus te abençoe. Que o Senhor tenha falado com você nesse dia e que a graça e o amor de Deus Pai permaneça sobre você e sobre a sua casa até outro dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.